Boa tarde, Ingra, seja bem-vinda. Tudo Boa bem? tarde, boa noite. Quase boa noite aí já, né? Esse horário é Já. ruim, né? Porque é fim de tarde, começo de noite. É boa Anoitecendo tarde, por boa volta. noite. Boa tarde, boa noite. Como que está o áudio, Thalita? Você consegue me ouvir bem? Perfeitamente. E a imagem também. Se você quiser afastar um pouquinho, assim, ó, para você ficar inteira na câmera, a gente te vê por completo. Fica melhor. Tá bom. Ótimo, muito bom. Eu tava falando aqui que deve estar bem frio aí, né? Até que não, hoje está um pouco quente. 9, 13. Tá bem quentinho hoje comparado com os outros A dias. 9 é quente. Aham. Como é quente? 13 graus tá Entendi. uhul. Tá bombando de quente, 9 graus aí, Sim. né? Entendi. Aqui tá calor, tá bem quente. Muito mesmo. Tô com o ventilador ligado aqui, ó, pra dar conta. Verãozão, né? Do Brasil chegando com tudo. E, Ingra, acho que a gente pode começar. O que que você acha? Quer esperar mais um pouquinho? Deixa eu só enviar sua live para algumas pessoas. E aí a gente começa. Tá ótimo. Tô ansiosa para saber um pouquinho do seu percurso aí no podcast. Tenho várias perguntas para você. Tem algumas perguntas também que chegaram ontem na caixinha para mim. Eu organizei todas Ai, que aqui. legal. Vamos ver se a gente vai dar conta de falar, né? Porque sabe como é? Duas professoras que falam muito. A gente tem 1 hora aqui para fazer isso. Não sei se vai dar certo. Nessa 1 hora falar tudo. Mas a gente tenta, né? O máximo que vai acontecer é a gente ir para os stories depois e ficar contando coisas que a gente lembrou aqui. Ou melhor, que a gente não lembrou de falar ou que não deu tempo. A gente tem que marcar a live 2, a segunda live, para É. falar. Olha, deixa eu ver aqui uma coisa. Ingra, acho que eu vou começar te apresentando, Tá bom, tá? tá? Contar um pouquinho assim de quem é você. Vou tentar, tá? Porque eu sei que seu percurso aí é longo. Você me conta aí, se eu esqueci de alguma coisa, você vai acrescentando, tá? Mas para quem não conhece, a Ingra, ela é professora, mestre em estudos literários pela Federal de Goiás. E Isso. fez letras pela Estadual de Goiás, então tem aí um percurso acadêmico bem importante. Já foi professora da educação infantil, da educação básica, do EJA, que é uma etapa muito importante. Trabalhou em escola privada, escola pública, Escola rural. escola rural, boa, Ingra. Que mais que eu posso falar da Ingra? Trabalha com ensino de línguas agora, né? Com português específico para estrangeiros e também português como língua de herança, que é onde a gente se conheceu. Então, a gente se conheceu no Sabiá, sabe a dúvida. Aí vocês decidem aí como vocês vão falar. A Ingrid é professora das turmas presenciais e também professora de uma turma de CSI, que ela pode explicar com mais cuidado aí, mas a princípio, para quem é do Brasil entender um pouquinho, é um teste que as crianças, na verdade, os adolescentes fazem para ingressar na graduação, né, nos cursos de graduação. Então, eles fazem de todas as disciplinas e eles escolhem uma língua. E vários brasileiros, uma língua estrangeira, isso. E vários brasileiros escolhem português. Então, é um perfil diferente de ensino, né? Diferente do que a gente faz português como língua de herança, mas é tão importante quanto também para quem mora aí, principalmente no Reino Unido. Quer que eu complemente mais alguma coisa? Isso? Eu queria que você falasse um pouquinho de você, Thalita. Bom, eu sou. Pessoas que não te conhecem possam saber um pouquinho. Eu já falei um pouquinho de você lá no meu Instagram. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da Thalita mãe, Thalita professora. Bom, vou começar como mãe, então, já que você trouxe. Eu sou mãe do Rafa e da Alice.
A Alice tem 4 anos, o Rafa tem 2, então são 2 pequenos aqui em casa, né? É um desafio e tanto. Então a gente acaba buscando bastante informação, também aproveitando todos esses recursos que a vida oferece, e o podcast é um deles, né? Eu também sou professora, fiz pedagogia, sou formada em pedagogia pela Unesp. Depois fiz uma pós-graduação em alfabetização pelo Instituto Vera Cruz e finalizei agora, fresquinho, um MBA em gestão escolar pela USP Exalc. Atuei já em educação infantil e também ensino fundamental, né, ensino básico, em escolas privadas. Passei recente no concurso público da Prefeitura de São Paulo, estamos aí no aguardo da chamada. Um novo desafio. Atuo agora com aulas particulares, né? Então todo apoio pedagógico. E também no ensino de português como língua de herança, no Sabiá. E vou aproveitar e emendar, já que eu falei do Sabiá, e dizer que a gente se encontrou presencialmente, né? Porque eu não conhecia ninguém da equipe, todas elas moram no Reino Unido, então a gente se encontrou agora no CEPOL, que foi um seminário que a gente foi apresentar o nosso trabalho lá em Portugal. E nos encontramos aí num lugar super especial, né? Que foi uma livraria chiquérrima. E foi muito bom, muito bom. Foi um encontro muito especial. E aí, nesse encontro, conversa vai, conversa vem. Eu e Ingra percebemos que tínhamos várias coisas em comum. E falei, vamos nos aventurar aí, fazer uma live e tentar contar um pouquinho desse seu novo projeto, que é o podcast. Que foi um projeto que você começou em julho desse ano, né? E eu não vou falar mais nada agora. Agora eu vou Ah, perguntar, não vou falar, já falei muito. Eu quero que você conte pra gente, Ingra, por que você resolveu se aventurar no podcast? Assim, você acordou um belo dia e falou, farei podcasts. Não, não foi isso. Me não, conta. é toda uma história. Thalita, o início, assim, por que que eu quis fazer um podcast? O motivo foi pessoal. Como eu saí, migrei do Brasil, vim para o Reino Unido, e eu sou muito apegada aos meus sobrinhos e sou muito apegada aos filhos das minhas amigas. E eu saí e eu percebi que eu não teria o contato com eles mais da mesma forma, né? Então eu pensei, eu vou chegar ao Brasil, vou conversar com as minhas amigas e os filhos não vão saber quem eu sou. Não faz sentido para mim. Então eu lancei um desafio para elas. Eu disse, olha, eu vou criar um podcast e vocês vão colocar o podcast para os seus filhos ouvirem, para eles saberem pelo menos a minha voz. Para quando eu for visitá-los, eles possam não me conhecer, né, fisicamente, mas vão reconhecer minha voz. Essa é a amiga da mamãe. Então, um dos objetivos foi esse, e os meus sobrinhos lembrarem da tia Ingra, né? Tia Ingra. Então, E tá o ali primeiro. pertinho de você sempre, né? Que eu acho que é isso. É estar com você ali todo dia. Isso. E aí, outra coisa também que me motivou, algumas amigas. Amigo é muito bom, né? Algumas amigas falaram: Ingrid, sua voz é tão gostosa de ouvir. Por que que você não grava um podcast? Por que você não grava uma história? Eu falei: Mas um podcast? Não. É de ser boba. Mas. E deu super certo, assim. Eu gravei o primeiro podcast, chamou Pum, da Estela Greco Loduca. Enviei para os meus amigos e para algumas pessoas e eles amaram. Simplesmente assim. Eu falei, eu acho que eu vou levar essa brincadeira a sério. E comecei a fazer outras e outras gravações. Deu Ai, que certo. gostoso, produções, né? E já que você falou desse livro, vou aproveitar e já vou me dar outra pergunta. Sim. A gente quer saber como que você pensa na curadoria. Então, como que você escolhe esses livros para cada episódio? E eu, enquanto professora, sei que o livro ele tem muita relação, por exemplo, o texto tem uma relação muitas vezes com a imagem, né? Então, tem livro que a gente pode ler só o texto e a gente compreende, mas tem livro que a imagem explica mais do que o texto. Assim, né? É quase que impossível, né? Eu vou dizer quase, porque eu sei que você já se aventurou nisso, então é quase que impossível
a gente desvincular a ilustração do texto. E aí, você já usou livro assim? Como que você seleciona o livro? Conta pra gente. Então, são duas perguntas. A primeira é como que eu escolho esses livros? Eu comecei com indicações de amigas, mães, que tinham livros, que viram que esses livros funcionavam em casa, que eram interessantes para as crianças. E eu também foquei em livros em português, que o podcast é através da língua portuguesa. Então eu pensei, no início, como eu te falei, que era especificamente para os meus sobrinhos e para os filhos das minhas amigas, o objetivo era alguma história que fizesse sentido para as crianças, que através, né, do meu estudo também em estudos literários e agora aprofundando nos estudos literários para crianças, eu gostei muito de ouvir as minhas amigas falando das histórias e outros colegas professores que já trabalharam ou já leram algum livro e se interessaram e foi gostoso de ler, foi interessante. Por quê? Para essa curadoria ela funcionar, primeiro eu tinha que entender quem era esse público, né? Que foi construindo durante esses 6 meses. Então eu fui construindo livro após livro, pensando se aquela história fazia sentido. As temáticas que eu escolhi ah, não foram, eu vou pegar essa temática. Eu fui. Eu acho que deu uma travadinha aí no áudio da Ingra. Vamos ver se ela consegue organizar aí para voltar. Ingra, você tá me ouvindo? Deixa eu ver, acho que agora a imagem ficou melhor. Oi, Ingra, a gente não tá te ouvindo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, acho que, convidar a Ingra de novo para ver se ela se fica melhor a imagem. Ingra, não sei se você tá me ouvindo. Tá, sua também para mim. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar te chamar de novo, pode ser? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver agora se fica melhor assim. Sinal às vezes dá uma dificultada, né? Mas nada que a gente não consiga ajustar. Deixa eu ver, fiz o convite de novo. Ó, melhorou a sua imagem agora. Tá travando a minha para você? Tá? Eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver. Agora eu consigo. Ih, saiu. Problemas técnicos. A Ingrid já tá voltando. Eu vou esperar ela entrar aqui. E aí eu convido ela de novo. Vamos lá. Mas eu volto à pergunta, porque essa pergunta é tão legal. E acho que vale a pena a gente voltar nela para saber um pouquinho mais de como é essa, essa seleção dos livros. Deixa eu ver. Ai, que bom. Tem tanta gente especial aqui, olha.
Tô me sentindo muito abraçada por vocês, viu? Obrigada pela presença aqui. Vamos ver se a Ingra consegue retomar. A gente dá um jeito aqui. Oiê, tô vendo que você tá de volta, Ingra. Será que você... Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo te trazer aqui. A gente quer ouvir essas coisas ainda. Eba! Voltei! Ai, Indra, você sabe que isso acontece tanto comigo na aula online? Ai, olha, Ai, vira e mexe eu falo, gente, minha internet caiu, espera que se der mais algum problema eu é que vai dar volto. tudo certo. Agora vai, Bom, não vai você ter mais. estava contando pra gente da Da sua curadoria. curadoria, se você já pegou algum livro, que a imagem era super importante para a compreensão e você se aventurou a transformar isso num podcast. Vai, Eu agora estou com com você. um livro aqui, que cai certinho com a sua pergunta. Posso Ficar no Meio, da Susanne Strasser. O que acontece? Esse livro, ele precisa muito da imagem para você compreender. Porque em todo momento, às vezes, aqui está escrito uma coisa, mas a imagem reflete outra. Então, a criança, ela vai lendo e vai entendendo. Nesse momento aqui, ó, Thalita, especificamente que eu gostaria de compartilhar com vocês, é um momento esse que o rinoceronte entra para procurar as pantufas. E aí não tem nada escrito, olha. Quem tem um livro vai entender que ele levantou o sofá e todo mundo caiu no chão para ele pegar as pantufas. Mas, na hora do podcast, eu precisei o quê? Colocar tanto o áudio de algo caindo, de barulho de algo caindo, e adicionar para a criança, para a família que estiver me ouvindo, o que aconteceu. Então, na hora do podcast, eu falo: nossa, o rinoceronte levantou o sofá para pegar as pantufas e todo mundo caiu no chão. Então, eu preciso adicionar algo que não está visível, não está escrito, melhor dizendo, visível está. E aí eu preciso adicionar sim. Então, tem alguns livros que eu já amei e eu pensei, vou deixar aqui um pouco que é bem desafiador. Vou pensar como que eu vou conseguir contar essa história sem a imagem. Porque às vezes a imagem faz parte da contação da história também. Né? Exato. E é um E desafio aí, e tanto, né? Porque as pessoas pensam, ah, você está fazendo um podcast, você abre o livro, começa a ler ali a história e acabou, é isso. Não, né? Ele é todo pensado por trás. pensar. Há todo um estudo para ver se aquilo funcionaria. E o que é interessante quando você fala isso é, eu faço o podcast, eu produzo o podcast e eu penso, será que eu gostei? Então já teve histórias que eu fiz e não postei, porque eu acho que não fez muito sentido, não gostei da fluidez, do jeito que a história foi contada. Então tem muito isso também. Olha que curioso. Oi, Ingra, e você faz tudo, né? Você é a moça da curadoria, você é a pessoa da gravação, da arte, do efeito sonoro, você é tudo, né? Do Tudo zero, assim. leituras literárias para crianças é a Ingra por completo. E assim, tem aproveitando assim, fazendo um link nessas duas perguntas, né? Tem um mito que você postou no episódio, não vou lembrar agora qual é, mas você postou um mito de Roraima, que tem várias palavras que são muito diferentes, inclusive para nós, brasileiros. Diferentes porque nós não estamos habituados, talvez, né? Pertence muito àquela região. Eu acho que é Então, uma a coisa gente... regional mesmo. Aí eu percebi que você faz muitas explicações ao longo dessa história, assim, você escolheu fazer isso, né? Fala um pouco da produção e também emendando um pouco da questão da curadoria, essa resposta.
O que é interessante, assim, que tudo que a gente faz vai nos ajudar lá na frente. Isso é muito legal. Quando veio a pandemia, o professor virou editor, o professor virou produtor, o professor virou youtuber, o professor virou tudo na pandemia. Então, isso veio um pouquinho da pandemia, assim, a prática. E o que foi interessante, eu uso o aplicativo que eu costumo usar, tem vários, mas o que eu costumo usar é o CapCut para editar os vídeos. Aí eu faço o desenho, eu faço a ilustração, jogo no CapCut, ou eu gravo o áudio antes e jogo lá, ou eu gravo no próprio aplicativo. E é bem isso, do zero pro mundo, assim. Mas Eu assim, acho para mim o melhor assim, que são as suas ilustrações. Porque você, para quem não sabe, eu sei, porque além de tudo, a Ingrid é minha amiga, então eu sei. Ela não tira uma foto da capa do livro e posta como capa do episódio de podcast dela. O que você faz, Ingra, para fazer a a capa do seu ilustração, podcast? a ilustração, ela vai crescendo junto com o podcast. Então ela começou, se você observar episódio 2, episódio 1, 3, o jeito da ilustração é um. E se você observar a ilustração do que eu vou lançar essa semana, parece que foi outra pessoa que desenhou, mas todos foram eu. Por quê? Esse processo que eu pensei, eu preciso deixar a marca ali de alguma forma, né? Então, como eu não tenho condições de pagar um ilustrador, por que não eu ilustrar? Por que não mais uma coisa? E aí eu comecei e eu estou assim. A história que eu vou lançar nessa semana tem 2 ursos. E a segunda, eu acho que foi a segunda ou a terceira história, também tinha um urso. Se você pegar esses ursos e comparar, você vai ver o crescimento. Então é muito legal ver também, para mim, enquanto produtora que estou fazendo, o quanto eu evoluí nessa produção do podcast, sabe? Nesse feeling, porque não é só. Eu não tenho nenhum curso de desenho, de nada. Eu vou pelo que eu tô sentindo ali. Pareceu? Então vamos lá. Pretendo fazer, claro, um curso para aperfeiçoar. Mas é muito, muito bom poder ver esse crescimento enquanto algo pessoal mesmo, sabe, para mim. E eu E acho que isso traz mais proximidade para sua história também, né? Porque você lê, você entende aquela olha algo história. interessante, Thalita. Eu já gravei a Chapeuzinho Amarelo. E a Chapeuzinho Amarelo, quem tem o livro sabe o jeito que é a Chapeuzinho. Mas a minha Chapeuzinho Amarela é negra, dos olhos bem amendoados, do cabelo bem preto, lisinho. Então é o jeito que eu enxerguei a Chapeuzinho Amarelo, porque a criança ela vai ter essa criatividade. Ela não tem no livro ela tem ali uma imagem e ela pensa, essa pessoa da história é assim. Ela subentende o personagem. E no podcast, não. Ela vai criar esse personagem. Que ele pode até se frustrar posteriormente com o livro ou ficar fascinado. Calma, eu achava que a Chapeuzinho Amarela era de um jeito, ela é de outro. Né? Então tem essa questão da imaginação da criança ali também. Não, que isso acontece em qualquer leitura de história, né? Acho que trazer uma história para a criança possibilita esse estímulo da imaginação mesmo. Tem uma pergunta, Ingrid, que chegou na minha caixinha ontem, que é assim, ó, e tem a ver, tá? Por isso eu já vou Tá. trazer ela agora. Como o podcast pode estimular a imaginação das crianças? Acho que você acabou de responder, né? Quando a gente está com um livro, quando a gente conta uma história para criança, é inevitável a gente mostrar a imagem e as crianças pedirem, porque elas querem ver, eu quero ver, eu quero ver. É, mas quando a gente está sem o livro, sem a imagem, a gente Você pode imaginar o que precisa. a gente quiser. Então, isso, nossa, é assim, eu acho que é uma das vantagens da gente usar o podcast. Sim, que você vai ouvindo a história e vai imaginando a cena. Você vai imaginando os personagens, você vai imaginando tudo que está acontecendo ali. E aí você fica fascinado. Às vezes, com o livro, né, você já, é assim que é esse personagem. E com o podcast, você precisa criá-lo na sua cabeça, sabe? É bem legal. Exato, exato. E nessa aventura aí de podcast, eu sei que você já está em muitos lugares, né?
Você sabe, assim, em quantos países o seu podcast chegou? Você já atingiu aí quantos lugares? Conta pra gente. Eu tenho, ah, eu tenho acesso a países que escutam. E são 21. 21 países que pararam para ouvir uma história do podcast Literatura para as Crianças. E assim, é muito fascinante ver a quantidade de brasileiros. Eu acho também que não só brasileiros, mas falantes de português. Mas a quantidade de brasileiros na diáspora que precisam de algo, sabe? De um pertencimento. Que precisam ouvir alguma coisa em português. E aí, 21 países, assim. De Marrocos a Japão. Todo mundo ouvindo e é muito legal isso, sabe? Eu Nossa, acho que eu não imagina. respondi a sua segunda pergunta. Eram duas, da produção. Da produção, não. Depois eu falei do mito de Roraima. Isso, da questão Que do você vocabulário. escolheu, que você escolheu fazer pequenas pausas ali e explicar um pouquinho algumas palavras que, olha, eu lembro que você fez uma enquete nessa época no seu Instagram, né? E Aham. porque tinham várias frutas, não é esse? Não, Nossa, maravilhosas, é esse mesmo. é. E Maravilhosa. aí você colocou lá várias frutas, eram as frutas e as imagens, ou eram só as imagens, e a gente tinha que responder dizendo se a gente sabia qual era o nome da fruta. Adivinhar. Aham. Não sabia quase nenhum. O que acontece é, como é o mito do Monte Roraima, tem muita palavra regional, muita palavra indígena, muita expressão indígena. Então, precisou, até para mim, enquanto leitora, sabe? Precisou parar, pesquisar sobre o que é isso, o que essa palavra significa, para depois trazer isso para as crianças. Por exemplo, no mito do Monte Roraima, um dos personagens principais chama Mocura. Não é um nome que todo brasileiro conhece. Ah, Mocura. Ah, sei de... Não, precisa dessa interferência. Eu, enquanto professora, já pensei na mediação, né? Então, eu preciso fazer uma mediação para que essa criança entenda ou projete ou tenha curiosidade de pesquisar, né? Parar, vai, pesquisa uma imagem, o que é mucura, para depois continuar a ouvir o podcast. Porque vai precisar de algumas mediações para você conseguir. E eu posso falar particularmente, assim, é o meu favorito. O mito do Monte Roraima. Eu gostei de tudo nele, da produção, do áudio dele. Eu achei muito gostoso. Aquele barulho de água, a guerra da Mukura. Não, a briga que a Mukura tem, as explicações de todos, assim, todo mundo tem. O que bomba, o que é sensacional é o Pum. Esse é o que 155 plays. Mas o mito do Monte Roraima, ele tá aqui no meu coração, algo especial que eu tenho com ele. Então tem o seu preferido e tem o do Eu tenho. público, né? Isso, E o isso que é preferido do legal. público. Porque eu achei, a gente, quando produzo aqueles, coloco a imagem, penso no, nossa, isso vai dar super certo. E às vezes não é aquilo que eu pensei, sabe? Não foi aquilo que eu pensei. E às vezes aquele que eu não tô apostando muito, que eu produzi, gostei, mas não apostei tanto, ele arrasa. Então acontece muito isso com as produções. O que o público sente? Por isso a questão da curadoria, que eu preciso entender esse público para Foi um depois. percurso, né? Assim, você não Isso. podia. Eu acho que hoje você já tem isso mais estruturado. Então, por exemplo, antes você não conseguia. Eu vou ler esses 7 livros aqui na sequência, né? Fazer essas 7 produções. Acho que você foi sentindo Fui aos sentindo o que poucos. dava certo, o que não dava certo. Tem também, por eu estar fora do Brasil, a questão do que eu tenho acesso, livro físico que eu tenho acesso, que não é barato, as formas com que eu tenho, né, para poder ler essa história. Então, conta muito também. Eu vou aproveitar essa sua fala aí e vou trazer uma curiosidade. Que a gente esteve juntas, nós estivemos juntas na viagem e a gente foi a várias livrarias por lá. E eu pude ver, assim, o preço dos livros na Europa não é barato, então isso é um desafio também, ter o livro físico. Então é um Em desafio português.
Em português. Para você, enquanto produtora, né, pensando também nas famílias de brasileiros que moram aí, então não é fácil ter acesso a esse livro. É, então, acho que o podcast vem também como uma forma de auxílio, de ter É, mais material, de ter mais possibilidades, de ter esse vínculo. sim, o podcast ele entra como essa possibilidade, né, de conhecer uma história, de conhecer um autor. Lembrando que o podcast ele não vai substituir o livro. O livro é o livro e tem a relação da criança, do pai, com aquela obra. Mas o podcast ele vem para facilitar, para te dar acessos. Então, eu ouvi essa história e eu gostei dessa história. O que eu posso fazer diante disso? Eu trabalhei a minha habilidade oral, minha habilidade auditiva. Eu quero trabalhar a leitora, então eu vou comprar esse livro, sabe? É como se fossem dicas de o que você pode, o que você gostou, o que você não gostou. Por exemplo, alguns podcasts têm 5 minutos, outros têm 13. Então, a criança que está acostumada a ouvir o podcast de 5 minutos, às vezes ela não vai gostar do de 13. Mas ela pode tanto trabalhar a questão da espera, de saber que eu tenho que esperar a história. Eu posso parar e continuar depois, como eu faço com o livro, sabe? Continuar depois a história. Ou eu posso escolher, não, eu quero ouvir os podcasts curtos, como a gente faz com as nossas escolhas de livro, sabe? Ah, eu quero eu quero ler um livro fino, então você pode ter esse acesso à escolha desse livro. E o podcast também, você tem esse acesso com o diferencial, que é o sotaque daquela pessoa que está lendo. Ingra, você está respondendo todas as perguntas que eu tenho aqui. Eu já vou emendar algo, então, sobre as vantagens do podcast, vai, que eu acho que você falou bastante sobre isso. E a gente posso complementar um pouquinho, Sim. você voltar a falar caso ache necessário. Uma das perguntas foi qual é a vantagem de se usar o podcast, né? Eu enxergo, eu vou falar até como mãe agora. Uhum. A vantagem são várias para mim, tá? Mas eu acho que é essa possibilidade da gente ouvir uma história em qualquer lugar. Então, eu vou viajar com os meus filhos, eu não preciso carregar livros, né? Ou talvez eu nem fizesse isso pensando só no livro físico, né? Talvez a gente abra mão de contar uma história à noite para as crianças numa viagem, porque eu não tô com livro. Não, mas eu tô com meu podcast aqui no meu celular, né? Eu tenho como acessar uma história. Então, isso é muito legal. As crianças poderem ouvir uma história sendo narrada por outro adulto. Uhum. Elas terem a possibilidade de ouvir, né? Porque a gente também sabe, enquanto professora, que é uma parcela mínima que tem acesso a livros de qualidade, que tem acesso a adultos que leiam para elas. Uhum. Isso não é para qualquer um, sabe? É muito difícil mesmo. Então, muitas vezes é a professora na escola, porque os livros estão na biblioteca da escola, não Uhum. tem livro em casa, e isso é a maioria, infelizmente, né? No meu caso, E foi eu seu caso. Você enquanto já, você já me conta essa história, só para não perder a linha de raciocínio. Eu já sei o que você vai falar. É, Então, ouvir de outro adulto, isso é muito legal. Tem a questão do regionalismo aqui, a gente, né? Eu sou de São Paulo, eu sou de Goiás. Eu posso pegar o mesmo livro, eu posso pegar o Pum e contar para minha filha, eu vou contar de um jeito. Você pode pegar e contar de outro. Você vai colocar ali sua entonação, né? Você vai mostrar para a criança um jeito de contar que é só seu. isso. E ele vai estar ali no podcast, né? Mas me conta, qual é a sua relação aí com biblioteca, com livro? A Thalita, ela me gravou lá em Portugal lendo Fernando Pessoa, né? Maravilhoso. Obrigada, Thalita. Eu tenho uma relação muito afetiva assim com bibliotecas, e acesso a livros, porque eu não tinha, eu vim de uma infância muito humilde, então a gente não tinha condições financeiras de se ter livros em casa, não se tinha livros literários em casa. Então os livros que eu lia eram os livros da escola, por mais que a escola antigamente tratava a biblioteca como lugar de punição.
tá de castigo, vai pra biblioteca. Na minha época ainda era assim. Mas eu lembro que quando a minha cidade ela abriu uma biblioteca municipal, eu andava 4 quilômetros a pé, bem jovenzinha, 11, 12 anos, para poder ir até a biblioteca ler Mafalda. E eu queria levar para casa, só que não podia levar. E eu fazia isso sempre, assim, eu ia até a biblioteca para ler, porque eu não tinha em casa. Então é muito emocionante poder ter um livro, para mim é muito emocionante. Ganhar livros, eu ganhei um livro hoje de presente de Natal, minha amiga Gil. É muito emocionante, assim, para mim, porque é algo que realmente me toca, sabe? E eu poder, de alguma forma, levar isso para outras crianças, eu acho que é isso. E já levou muito, né? Que você já fez projetos incríveis literários nessas escolas aí que você já trabalhou, que eu sei. E me conta uma coisa, Inga. Você acha que você, sendo brasileira e morando aí no Reino Unido, né? Esse seu coração brasileiro e pertencente ao Reino Unido agora, essa misturinha traz uma influência na produção dos seus podcasts? Você acha que tem. Você pensa só na Ingra brasileira, você pensa só na Ingra inglesa, ou você. Como que é isso? Então, influencia, Thalita. Por que que influencia? Oi, nós temos um convidado especial. Pode. Você quer falar oi? Maia. Era Então, Maia? Maia, maravilhosa. Influencia sim, porque, por exemplo, antes, quando o primeiro que eu gravei para os filhos de amigas e para os meus sobrinhos ouvirem, foi a Ingra brasileira com tudo assim que é em mim. Só que eu percebi que eu queria que os meus sobrinhos conhecessem algo daqui, e então eu posso levar isso através da leitura. E também os outros. Um dos perfis que mais me escuta é o Reino Unido, porque chega o alcance, né? E o que é interessante é como que eu posso falar algo que também vai fazer sentido para eles. Então, por exemplo, as onomatopeias, que elas podem aparecer de diferentes formas, né? Em vez de falar eca, a gente pode falar yuck. Então, uma expressão diferente que a criança que está ouvindo vai também entender, porque ela cresce nessa cultura e ela acaba internalizando tudo isso. Então, eu acho que o homem tem sim relação com o meio que ele vive e sofre influências desse meio, sabe? Então, um exemplo é os livros que eu vou compartilhar. Ai, vou contar agora para vocês. Os livros que eu vou compartilhar no Natal são livros daqui que eu comprei em inglês e eu vou traduzir para que outras pessoas que não têm acesso a essas obras em inglês, porque acontece isso também, que eu gosto muito de uma obra e às vezes ela não tem tradução em português. Então eu posso ter o privilégio de traduzir essa obra para que outras pessoas conheçam essa história. Então é muito legal. Então eu não trabalho só com livros de brasileiros, de escritores brasileiros. Eu também trabalho com outros escritores para poder partilhar com as crianças. Apesar que você já usou bastante coisa, né? Poesia, alguns autores assim, renomados daqui, mas é uma Poesia sobre mesclada, né? a poesia, a poesia eu só trabalho com escritores brasileiros que eu amo de paixão. E, por exemplo, Manuel de Barros, Poesia para Criança, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles. Então é uma forma da criança ter o contato desde pequenininha com a poesia e ela vai internalizando da forma dela, para depois ela poder. Então isso que eu cantava quando era criança era uma poesia, não era uma música. Ou virou música para poder chegar até mim. Mas ela entender esses percursos da língua, sabe? É muito interessante. Muito mesmo. Ingra, tá chegando vários comentários aqui para Ah, você, que você nasceu para brilhar, a gente te obrigada, mandando um amiga! beijo, cheio de carinho. Orgulho dessa amiga. Inclusive, se vocês Juliana, quiserem mandar pergunta, a gente
organizou umas perguntas aqui que chegaram ontem, mas quem quiser fazer alguma pergunta agora e se aventurar, pode perguntar que a gente responde. Ai, que gostoso, Indra. Eu vou para uma outra pergunta, e aí, se você quiser, você me ajuda, tá? A responder. Não tenho tempo e paciência de ler. Vale a pena assistir um podcast? Olha, eu acho que vale, porque podcast, né? Eu sou suspeita porque a gente Eu também usa. sou suspeita. Eu sou suspeita porque eu uso, você é porque você faz, né? Mas assim, a gente usa muito. A gente dá uma mesclada aqui em casa entre ler o livro físico e ouvir podcast. E eu vou ser bem sincera, porque às vezes a gente tá muito cansado, sabe? Vem de uma rotina mega agitada, o dia inteiro de trabalho e tal. E a hora que você vai deitar, às vezes você tá cansado, você não quer ler uma história naquele dia. Ou as crianças amam, né? Alguns livros, e elas querem que a gente conte 5 vezes antes de dormir, coisas assim. Então, o podcast também traz um lado prático na nossa vida, né? E quando você vai deitar, por exemplo, né? Você vai contar a história à noite, tem a questão da luminosidade. Então, se você tá com o livro, você tem que estar num ambiente mais claro. Aí também não é com qualquer postura que você consegue ler um livro. Então, sim, são vários desafios para estar com o livro ali na cama. É claro que não é impossível, é bem gostoso também. Mas a gente usa muito podcast, então ele é prático, né? Você pode ouvir ele em qualquer lugar, ouvir deitado, sentado, em pé, com fone, sem fone. Mas, enquanto. Isso é mãe, tá? Agora, enquanto professora, a gente não pode abrir mão de uma leitura de um livro. Não Não. dá. O livro é o livro. E a gente não. Nada substitui ele. Né? O podcast ele traz essa proximidade com essa literatura, né? Com essa relação com uma outra ilustração, com outro ouvir, mas o livro é o livro. Ele precisa ser folheado, ele precisa ser visto, ele precisa ser compreendido. Eu Livro, acho que é o título, né? O podcast como recurso literário. exato. É um recurso. E que é interessante também, algumas professoras me perguntaram, Thalita, para poder trabalhar em sala. Pensa o podcast sendo trabalhado em sala. Porque a criança ela vai ter vários acessos. Eu tenho internet, então eu vou ter o YouTube, eu tenho o Spotify, eu tenho algum acesso àquele livro, àquela história, que o professor pode ler em sala e pedir para os alunos ouvirem em casa com os pais. Porque é questão, por exemplo, do livro físico, né? Não conseguir chegar em alguns lugares. Então, o podcast ele vai fazendo isso. Então, acho que a pessoa que recebe o podcast, ela recebe sim como incentivador. E pode ser que o podcast ele apareça como um incentivador para depois querer aquela obra, sabe? Então, olha, gostei tanto dessa história que eu vou querer adquirir. Então, uma coisa que a gente sempre tem que deixar claro para os pais é que o podcast não substitui a obra literária. Ele é um recurso. Tá aqui para trazer vida, alegria, emoção, Diversidade, fluidez, né? habilidades, né? Diversidade. Mas não substituir. Jamais, não façam isso, por favor. A gente tem uma campanha, né? Livro sempre. E eu acho que o contrário também, né? Você falou da gente conhecer o livro e ouvi-lo no podcast, mas eu acho que esse caminho é inverso também, né? Muitas vezes a gente ouve uma história do podcast e fala, nossa, que legal essa história. De quem, né? De onde está esse livro? Como é esse livro e tal? E ir atrás também para compra, né? E Então, o que você falou é super legal, no sentido de que cada um conta de um jeito. Então, o meu podcast eu conto a história de um jeito. Se você for até outro podcast ou um vídeo no YouTube, aquela professora pode estar contando a mesma história, mas vai ser do jeitinho dela, com o sotaque dela, com a fluência e a cadência que ela imaginou para aquela cena. Então é super legal isso, assim. Cada um conta a história do seu jeito. Algo que eu queria compartilhar, assim, muito especial, é ouvir as crianças a questão do vocabulário. Muito importante para as crianças. Eu conheço uma criança que ela tem 2 anos. 2 anos. Ela sabe a próxima palavra de cada momento, assim. E ela fala antes da história ser contada, porque ela sabe e ela vai narrando. Por exemplo, o Pum,
Jacaré não, é um sucesso. Ah, Jacaré não Jacaré, é um não. sucesso. E a criancinha de 2 anos começar. Eu tenho a de 3 que sabe a história inteira, de cor, porque ouviu tantas vezes que decorou. Então, isso é muito legal. A amplidão que vai dar para o vocabulário da criança, sabe? Isso é Exato. muito. Tem uma pergunta que é exatamente isso. Fale Ah, um pouco sobre a compreensão auditiva em crianças que ouvem podcast, né? Então, nossa, aí uma relação gigantesca, mas o desenvolvimento da memória é um deles, né? Então, estimula isso, dessa e- questão da criança ouvir aquilo, armazenar, né? Dela conseguir reproduzir, então, de isso. verbalizar isso, né? De uma forma muitas vezes cronológica. A gente sabe que nem todas as histórias acontecem num tempo cronológico, mas a maioria, acho que a gente pode dizer que sim, né? Então, dela conseguir reproduzir isso é muito importante, né? Que auxilia na comunicação, na oralidade. Isso. O que é interessante, por exemplo, as histórias, ela sempre tem um ponto alto, assim, né? Não é todas, não, são pouquíssimas histórias que são lineares, assim, mas a história ela oscila. Então acontece alguma coisa e aí tem um desfecho. Então é muito legal para a criança poder internalizar isso, sabe? Para gerir toda a vida dela, que as coisas elas vão começar, vai ter um ápice, pode ter um desfecho. É super interessante isso para a criança internalizando sem ser algo assim, olha, isso é assim, isso é assado. Não. Tão determinado, né? Algo que vai fluindo ao longo do Isso, é uma algo natural. aprendizagem fluida, né? Isso. E você já falou também da questão do vocabulário, né? E aí, volto a falar, tanto livros quanto o podcast ajuda na ampliação do vocabulário. Tem uma Olha, pergunta legal. aqui. Você quer ler o comentário super Leio. interessante dela? Acho que muitas pessoas não compreendem os benefícios do podcast por causa da temática de não disponibilizarem celulares para as crianças. Tudo é questão de equilíbrio, né? Já Mas nem vou responder, eu vou emendar outra, tá bom? A outra era assim, ó. Eu vou responder junto. ah, Existe alguma preocupação em usar o podcast como recurso literário? Eu a acho que criança só vai ouvir. Primeira coisa, mas eu acho que assim, a gente, enquanto adulto, a gente tem um papel fundamental nessa relação criança-tecnologia, tecnologia. Uhum. tá? Então, cabe a nós organizarmos isso, né? Fazer essa seleção, essa pré-seleção. Não dá para a gente deixar a Deus dará para que as crianças escolham ali. Eu acho que tem que passar por um filtro, e aí eu falo como mãe também. Uhum. É importante que o adulto esteja ali. E depois de conhecida, não tem problema algum a criança manusear o podcast, pôr o play ali, olhar para a ilustração e tal. E voltando para essa questão da disponibilização do celular para a criança, eu acho que o podcast é um menor dos problemas, assim, porque a criança não fica ali na tela, apesar Não dela tem ficar muitas nada. vezes hipnotizada pela história, né? Mas ela não fica ali na tela, é uma coisa muito, muito mais rápida, né? Do que, por exemplo, assistir um vídeo que tem muitos outros estímulos e deixa a criança mais presa naquilo. Isso. Então, mas eu acho que mesmo tendo essa vantagem e algo que a criança pode manusear de forma mais rápida, o adulto tem que estar ali. Ele tem que mediar essa relação da criança com a tecnologia, é muito Eu importante. acho, por exemplo, as histórias do podcast, tá ali, literatura para crianças, mas é muito importante que o pai escute primeiro. Porque, assim, cada pai tem suas crenças, aquilo que ele acha que serve ou não para o filho dele. Então, você, enquanto adulto, você precisa ouvir história e você falar: não, essa história, meu filho, vai ser legal que ele escute. E você dá esse acesso para ele poder ouvir também. Então, tem que passar pelo filtro do adulto, do responsável, para que essa criança tenha esses acessos. Ela não tem ali o celular e ela escuta a história que ela quiser, sabe? É tudo filtrado. Acho que é super importante. E é gostoso pra gente também, né? Eu acho que a gente
as crianças também, mas os adultos não são todos que tiveram muitas pessoas contando histórias. Eu particularmente amo, independente de ser um livro mais infantil ou um livro mais adulto, né, que tem uma história mais adulta. Eu amo ter alguém contando uma história para mim. Eu, quando fiz a minha pós em alfabetização, tinham algumas professoras que tinham esse hábito e era tão legal, sabe? Começar a aula abrindo um livro, lendo um trecho de um livro, contando, olha, esse autor aqui, ele escreve dessa forma, por conta disso, apresentar, sabe? É uma forma de ampliar. Então, assim, para o adulto também é legal. Já vamos unir o útil ao agradável, ouvir as histórias para a gente poder compartilhar com as crianças. Eu gosto Importante. muito, eu gosto muito do C.S. Lewis, que ele fala assim, que se você não puder voltar uma história, a mesma história que você leu aos 5 anos, quando você tiver 50, aquela história não faz muito sentido. Então, você precisa, você enquanto adulto, você tem o fantástico ali. Você tem a imaginação, você tem a literatura, sabe? E você pode e deve voltar e reler o mesmo livro que você leu na infância. Então, por mais que literatura para crianças, a família inteira aprende. A família, né, as mães falam, nossa, eu não sabia disso, eu aprendi através da história. Então, tem todo esse contexto. É verdade. E a gente vai lendo aí que eu vou respondendo, vou complementando aqui. E a gente volta para esse livro com outro olhar, né? Quando a gente lê o livro várias vezes, a gente tem várias percepções daquilo, daquela história. Então isso é muito importante também. E não é o que a percepção, por exemplo, que meus filhos têm lendo um livro ou ouvindo uma história, não é a mesma percepção que a minha, porque nossa leitura de mundo é completamente diferente. Importante você ter falado. Então, assim, olha que legal, sabe? O jacaré não, para mim, é uma coisa, para os meus filhos é outra, sabe? E isso é legal. Deixa eu ler aqui. Que bom se todas as crianças pudessem começar a relação delas com a tecnologia a partir de um recurso literário tão potente. Pois é. Eu acho que assim, né? Só de ter um recurso literário, aquilo que a gente já falou hoje, só de ter um recurso literário já é incrível. Eu queria ampliar um pouquinho o que você falou já, nosso tempo está quase findando. Tá. Eu queria ampliar um pouquinho quando você falou sobre a sua compreensão de mundo, né? Então, alguns pais têm muito medo de apresentar uma história. Por exemplo, uma mãe compartilhou comigo que ela não queria contar a história para a filha de Joãozinho e Maria, que vão pela floresta e o pai abandona as crianças. Nossa, que trágico, o pai abandonando as crianças. E eu falei, quando você era criança e você ouviu essa história, o que ficou marcado? Ah, o doce, a casa de doce, A a bruxa. bruxa. E não o pai abandonando a criança. Então, tem essa competência linguística que a criança tem, leitora que a criança tem, que não precisa também a gente. Qual palavra que eu poderia usar? Prejugar. Não, meu filho, ele não pode, ele não vai conseguir ter essa compreensão. Às vezes aquilo não é importante para ele agora. Só depois, quando ele for rever a história, acontece muito com a gente enquanto adultos. Meu Deus, essa música falava isso. Nossa, essa história contava isso e que a gente não tinha essa Pois é, percepção. porque quanta vivência a gente teve, né, no nosso percurso, desde essa leitura, e aí leitura da música, de qualquer coisa, até a gente retomar essa leitura, né? Então, Isso. é isso, é uma eterna aprendizagem. Não sou, né? Essa é a possibilidade da gente conviver com arte, é isso, né? É um ciclo de. Rever, voltar às histórias, já que foi. Exato. Oi, Ingrid, o que você acha da gente depois disponibilizar os títulos desses livros todos que a gente falou aqui? A gente Maravilhoso. organiza, a gente organiza eles e disponibiliza nos nossos perfis, tá? Para quem quiser. Só acho que a gente pode fechar. Foi muito E bom. quem nunca ouviu, não Eu, conhece alguma história, né, Thalita, do podcast, está mais que convidado para ouvir. eu ia fazer isso. Acessem Leituras Literárias para Crianças no Spotify. Tem histórias Ah, incríveis. Compartilhem.
Vale muito a pena. Ingra, queria te agradecer de coração. Foi muito especial te ter aqui, falar sobre esse assunto que eu amo, que são livros, que é leitura, que é podcast. É, Parabéns pelo seu trabalho. Acho que sua trajetória é incrível. Você idealizar esse projeto, acho que vem lá do coração, sabe? É um negócio que vem da alma, assim. Então, que bom que a gente tem você, idealizadora disso tudo, compartilhando com a gente. Continue, E eu que é muito agradeço, bom. Thalita, pelo convite, por você pensar na gente trazer isso para outras pessoas, assim. É, toda a gratidão, assim, pelo seu carinho, por ter convidado. Muito obrigada, de verdade. Você está sempre bem-vinda, tá? Quando quiser voltar e falar de outras coisas de podcast também, a gente combina, tá bom? Ai, que gracinha com os comentários. Obrigada, Joyce. Orgulho de você e de toda a sua história. Parabéns, mulheres e professoras incríveis. Uma delícia escutar essa live. Que bom! Thalita, a live vai ficar salva para a gente poder disponibilizar depois. Ah, vamos, né? Vamos salvar a live e a gente disponibiliza. Queria agradecer também todo mundo que parou aí 1 horinha da tarde de um sábado aqui no Brasil, bem gostoso, quentinho, né? Do verãozão e aí do Reino Unido também, para ouvir a gente, compartilhar aqui tanto amor e tanto carinho. Então, muito obrigada a todo mundo, obrigada, Ingra, em especial. Até mais, gente. Mas, obrigada. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.